6, amém? Nós vamos ler um pouquinho mais que o normal hoje. E você, se não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco ali no telão, amém? Ele diz assim, ó: dê-me as minhas mulheres, pelas quais os servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, e eu lhe pagarei. E Jacó respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e platano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom podermos entoar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Como é bom sabermos que o Senhor está aqui, Pai. Meu Deus, nós poderíamos passar a noite toda aqui na tua presença, te adorando, e não faltaria canções nos nossos lábios para engrandecer o teu nome, Pai. Mas nesse momento, meu Deus, nós paramos para ouvir a tua palavra, nós paramos para ouvir a tua voz neste lugar. E eu peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Venha falar aos nossos corações, Pai. Nós precisamos tanto compreender o plano e o propósito que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Pai. Nós não estamos aqui por acaso, ninguém nasceu por acaso. Todos nós fomos enviados a essa terra com um propósito da parte do Senhor.
que nesta noite a tua palavra nos leve a vivermos esse propósito, a nos levantarmos para vivermos a verdade e o teu propósito, Senhor. Nos incomoda à medida que nós formos falando, nos confronta à medida que nós formos falando, para que cada um de nós, Pai, possamos deixar o nosso conforto e possamos nos levantar e começarmos a andar na direção que o Senhor tem para nós, Pai. Que o teu Espírito Santo revele nesta noite verdades que estão ocultas na tua palavra ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu peço que o Senhor segure na minha mão e me conduza em todo o tempo enquanto eu estiver ministrando, para que tudo o que eu falar neste lugar seja testificado ao coração de cada um dos teus filhos. Eu dou a ti toda a honra e toda a glória, porque a ti pertence toda a honra e toda a glória, Pai. E te louvo e te bendigo por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós estamos falando, nesse mês todo, nós estamos falando sobre ide e fazer discípulos, É uma ordem dada pelo Senhor para cada um de nós, que nós devemos ir e fazermos discípulos. Lembrando que quando o Senhor, Ele trata desse assunto, Ele não impõe a ninguém um título para fazer discípulos. Ele não fala, pastores, vão e façam discípulos. Ele não fala, obreiros, vão e façam discípulos. Levitas, vão e façam discípulos. Ele diz assim, vão e façam discípulos. Então esse vão e façam discípulos é para cada um de nós, é para todos nós. Não há ninguém que não tenha condição de fazer discípulos. E nessa noite eu quero mais uma vez trabalhar um pouquinho dentro desse assunto, dentro desse tema. Essa mensagem é uma mensagem que eu já ministrei ela aqui na igreja, mas eu vejo que é uma mensagem que encaixa muito bem dentro desse tema que nós estamos falando nesse mês. E eu gostaria de encerrar a minha participação dentro desse mês com essa palavra, visando então encaixar esse tema que é o ide e fazei discípulos, amém? Queridos, nós estamos diante de um texto aonde ele fala acerca de dois pastores. Esse texto ele está tratando acerca de dois pastores de ovelhas, um deles chamado Labão e o outro chamado Jacó. Esses dois homens, eles eram pastores de ovelhas, porém cada um deles tinha uma forma de pastorear os seus rebanhos. Cada um como pastor tinha a sua maneira de pastorear. Labão, vamos falar primeiro sobre Labão. Labão, ele era um pastor que ele olhava para as suas ovelhas e ele visava nas suas ovelhas lucro, ganho. Labão, quando ele olhava para o seu rebanho, ele estava sempre buscando visar lucro naquele rebanho, Labão também era um homem que ele não tinha vínculos nenhum com Deus. Não havia vínculos nenhum desse homem com Deus. Pelo menos a Bíblia, ela não relata em lugar nenhum vínculo de Labão com Deus. Então esse homem, quando ele olhava para o rebanho dele, para ele as ovelhas significavam ganho e lucro. Do outro lado havia um outro pastor, por nome Jacó. Jacó era um homem que trazia com ele uma herança espiritual. Jacó, ele carregava com ele uma herança espiritual. Jacó era um homem temente a Deus. Jacó era um homem que tudo o que ele fazia, ele visava sempre Deus em primeiro lugar, honrar a Deus, glorificar a Deus com a vida dele. Jacó era um homem que temia ao Senhor. Por quê, meu irmão? Porque ele recebeu uma educação que levava ele a isso, amém? Então perceba em primeiro lugar a importância que há de nós criarmos os nossos filhos na casa de Deus, na casa do Senhor. Porque aqueles que recebem como herança, uma herança espiritual, isso é muito importante na vida deles. Certamente isso fará muita diferença quando eles crescerem, se tornarem adultos e começarem a seguir a vida deles e tomarem as decisões deles.
Às vezes nós não entendemos agora. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê disso, né? Por que eu tenho que criar os meus filhos na igreja? Por que eu tenho que trazer os meus filhos para a casa de Deus? Porque muitos de nós estamos preocupados em deixar para os nossos filhos herança, mas não espiritual, e sim material. Mas nós estamos diante de um homem que não recebeu uma herança material, mas sim espiritual. E quando você recebe sobre sua vida uma herança espiritual, certamente essa herança espiritual te levará a obter a material mais para frente. Então, se você tem que se preocupar em deixar algo para os teus filhos, se preocupe em deixar algo espiritual. Espiritual. Eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas em deixar carro, casa, dinheiro, e eu não estou dizendo que isso esteja errado. Isso ajuda e ajuda muito. Mas se o seu filho, junto com casa, com carro, com dinheiro, ele não tiver uma herança espiritual, o seu filho vai se perder no meio de tudo isso. E pode acontecer dele destruir a vida dele e o futuro que ele tem pela frente. Por isso é tão importante nós dedicarmos tempo para ensinarmos os nossos filhos, que são os nossos discípulos, a nossa família, como eu falei na semana passada, a andarem no caminho do Senhor. Amém? E esses dois pastores, eles fizeram um acordo entre eles, né? O texto fala que Jacó, ele vira para Labão e ele fala: olha, eu quero as ovelhas que são malhadas, salpicadas, as que são pintadas, né? E meu irmão, quando nós olhamos para um rebanho de ovelhas, né, ali pastando ali, não é normal e nem comum você olhar no meio de um grande rebanho de ovelhas malhadas, salpicadas. Normalmente nós vemos ovelhas brancas. E esse homem, ele faz uma proposta, né? E Labão, a hora que ele fala a proposta, Labão fala: tá tudo certo, fechou, né? É isso aí, não vamos nem discutir, né? Não vamos discutir o assunto, né? Então esse homem, ele está diante de um grande desafio. Ele está diante de um grande desafio na vida dele. Mas, queridos, quando você pensa dessa forma, você imagina então que Labão, ele seria beneficiado de tudo isso. Mas quando nós olhamos para o texto, desse texto que nós lemos, nós vemos que não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário. E nessa noite eu quero levar você a refletir um pouquinho sobre isso. Porque nós estamos vivendo em tempos, queridos, que muitas igrejas estão sendo pastoreadas por Labão. Existem muitos pastores Labão pastoreando igrejas. E meu irmão, escute, ovelhas que são pastoreadas por Labão, elas vivem a sua vida e elas têm a sua conduta de acordo com o princípio que elas receberam do seu pastor. Ovelhas de Labão, elas andam segundo o princípio de Labão. Elas saem dos templos e elas vão para o mundo, elas vão para os seus lares, para a empresa que elas trabalham, para a escola que elas estudam, elas vão para a sociedade que elas vivem e elas vão fazer segundo aquilo que elas aprenderam com o seu pastor. E quando nós olhamos para Labão, nós vemos que o propósito de Labão era outro. Ele via lucro, ele via ganho, ele via alguma maneira de se promover. Ele visava só lucros. E talvez é por isso que eu e você nos deparamos hoje com tantos cristãos na sociedade, que eles não têm problema nenhum em passar a perna no outro. É por isso que hoje nós vemos na sociedade cristãos que não tem problema nenhum em falar palavrão, por exemplo. É muito comum você encontrar crente hoje falando palavrão, e está tudo certo, irmãos, porque para eles é normal. Eles estão aprendendo que isso é normal. Eles estão aprendendo que beber uma é normal. Não tem problema algum. A Bíblia, ela não traz nenhum tipo de confronto ou rejeição contra a bebida. Então, eu estou liberado para beber. E é triste quando você se depara com isso,
porque são cristãos, eles carregam o nome de Jesus, são pequenos representantes de Cristo aqui na terra. E como a sociedade e como o mundo tem visto isso, cristãos que frequentam lugares inadequados, e está tudo certo, normal, está tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente se assusta, tem alguns que se assustam. Por que se assustam? Porque para muitos isso não é normal, mas para uma grande maioria, e ela tem crescido, acredite em mim, e muito, isso tem cada vez se tornado muito mais normal do que eu e você imaginamos. Por que isso tem acontecido, irmãos? Porque são ovelhas que são pastoreadas por Labão. E eu pedi para o Mateus, eu não gostaria que fosse colocado na filmagem, tá? Esse vídeo, eu não gostaria que ele fosse levado para filmagem. Esses dias atrás, o Matheus, me procurou e ele falou: pastor, queria te mostrar uma coisa, Ele falou assim: eu como crente, pastor, eu como cristão, eu fiquei impactado, chocado com o que eu vi, E aí ele me mostrou, e eu queria colocar esse vídeo para que você desse uma olhadinha nisso, Tem como colocar, Claudenice? Será que é possível aí? Todos estão conseguindo enxergar ali? Agora sim, Amém, tá bom, pode pausar, não tem problema não. Glória a Deus, pode acender. Esse vídeo que nós acabamos de ver agora é um acampamento de uma igreja, é um acampamento de jovens de uma igreja. Não é estranho imaginarmos uma igreja nesse formato? Não é impactante quando nós olhamos e vemos uma igreja dessa forma? Meu irmão, quando eu vi esse vídeo, e acredite você ou não, eu não nasci num berço evangélico, eu me converti depois de velho, eu andei muito pela vida aí, eu andei em muitos lugares, do mundão aí, e a hora que ele me mostrou esse vídeo, a impressão que eu tenho é que eu estava dentro de um lugar que eu já vivi no passado, e que eu tenho certeza que se eu falar o nome aqui, muitos aqui já viveram também, e já andaram lá também, porque nós somos de Itupeva, e não tinha muita coisa em Itupeva antes, mas o que eu quero dizer para você é que eles estão curtindo e se divertindo e pulando, e para eles está tudo normal. Por que está tudo normal, irmãos? Porque eles foram ensinados que isso é normal, está tudo bem, está tudo certo. Irmãos, olha, eu não quero ir contra nada, contra ninguém, mas sabe, querido, se um dia eu chegar na igreja e pega o recado aí e pega a visão, e eu ver uma luz apagada dessa, e umas luzes verdes brilhando dessa, e uma fumaça saindo de dentro, irmãos, vai ser igual Jesus no templo, mais ou menos igual Jesus no templo. Eu vou passar a mão num cabo de vassoura ali fora, irmão, e vou entrar, e você vai ver como a luz vai acender rapidinho, e você vai ver como o neguinho vai ajoelhar e começar a orar a Deus, rapidinho também, porque não faz sentido, irmãos. Só que parece loucura o que eu estou dizendo para você. A impressão que eu tenho, e eu não sei se essa é a impressão que você tem, esse tipo de igreja é o que tem crescido cada dia mais aqui na terra. Nós estamos diante de um desafio, irmãos, porque a impressão que eu tenho é que se nós não fizermos a mesma coisa, nós também não cresceremos. Aliás, se nós não vestirmos aquela roupa, se nós não cairmos para aqueles princípios, para aqueles valores, nós não vamos crescer, talvez nós seremos até esmagados. E é isso que eu vejo hoje em dia, muitos homens de Deus deixando os seus princípios e valores,
porque os seus princípios e valores são princípios e valores raiz. E princípio e valor de crente raiz hoje em dia não tem mais valor nenhum. O que tem valor é a modernidade. Agora a minha pergunta é, meu irmão, essa modernidade vai nos levar para onde, queridos? Ela vai nos levar para o céu? E eu também não estou aqui julgando ninguém, dizendo que eles vão para o inferno ou vão para o céu. Não cabe a mim decidir isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: os que estão no mundo, quando veem isso, o que eles pensam, irmãos? Aliás, eu posso imaginar que alguns jovens, eles pensam assim: rapaz, esse lugar sim é propício para nós irmos lá e conseguirmos umas gatinhas, porque é o ambiente propício, é acampamento, eu quero me inscrever nesse, porque esse é o lugar. Isso é muito sério, irmãos, e eu e você estamos diante desse desafio. E o que nós vamos fazer diante desse desafio? Porque eu vejo que Jacó também estava diante de um desafio, mas ele teve uma reação, meu irmão. Houve ali uma reação, e eu não posso, de forma alguma, eu não posso aceitar, eu não posso permitir que isso aconteça, eu não posso me conformar com isso. E o que eu vou fazer, pastor? Se eu não me conformo com isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa que Jacó fez, tomar uma posição, tomar uma decisão. E o texto, ele mostra claramente a maneira que Jacó usou para mudar a história dele, para vencer o desafio que ele estava enfrentando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero voltar com você lá para Gênesis 37, versículo 37. Olha o que ele está dizendo. Jacó, ele pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e platano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Veja, meu irmão, Jacó, ele teve uma estratégia que Deus deu para ele, e a estratégia foi essa: ele pegou algumas varas, e ele investiu tempo naquelas varas, preparando aquelas varas. Ele trabalhou naquelas varas, ele preparou aquelas varas, ele gastou tempo ali fazendo as marcas naquelas varas, para depois ele fazer o que ele precisava fazer. E o que eu quero dizer para você nessa noite com isso? Essas varas, para mim e para você, são vidas, são pessoas, são homens e mulheres. Para nós termos uma igreja séria, para nós termos uma igreja de Deus aqui na terra, para nós termos uma igreja raiz aqui na terra, eu e você precisamos ir atrás de homens e mulheres e investirmos tempo neles, tornando esses homens e mulheres referência. Diga referência. Referência. Jacó, ele trabalhou nessas varas e usou essas varas como modelo, como referência. E sabe, a sociedade que eu e você vivemos hoje, ela tem uma carência de referência, meu irmão. É por isso que o jovem está desse jeito, é por isso que o jovem, ele está perdido, é por isso que as crianças estão perdidas, é por isso que os crentes estão perdidos, porque eles não têm mais referência. Você pegar um crente hoje, de 20 anos, 25 anos, e você falar para ele, vamos passar a noite inteira orando, ele não consegue, meu irmão, porque ele não foi forjado na oração, ele foi forjado nesse ambiente. Agora você falar para ele, vamos passar a noite inteira pulando dentro da igreja, com luz apagada, com som e com fumaça, ele vai querer, porque ele foi forjado nisso. Agora, meu irmão, o dia mal, quando ele vier, você acha mesmo que pessoas assim suportam? Você acha que crentes estruturados nisso suportam? Não, meu irmão, o crente que suporta é aquele que está de joelho no chão orando. Infelizmente, não há mais referências. Por que não há referências? Porque eu e você, nós estamos abrindo mão de fazermos referências. Eu e você estamos deixando de lado, e nessa noite, ou nesse mês, nós estamos falando sobre o quê? Irmos e fazermos discípulos.
Fazer discípulos é fazer referências, porque um discípulo de Jesus, ele é uma referência para a sociedade. Em qualquer lugar que ele estiver, ele é uma referência, ou pelo menos ele deveria ser uma referência. A sociedade em que eu e você estamos vivendo, ela não tem mais referência de cristãos, de homem e de mulher de Deus. Ela não tem mais. Hoje você olha para o crente, você não consegue diferenciar ele no meio do povo. Você não consegue. Porque tem hora que você vai passar na rua, você vai ver ele sentado no bar tomando uma junto com os caras que não é crente. E está tudo certo. Vai ter hora que você vai passar do lado do cristão e ele solta uns 3, 4 palavrão, daqueles cabeludo, e ele não sabe, ninguém está por perto, e está tudo certo. Não se tem mais, não se consegue mais, meu irmão. Escute o que eu estou dizendo para você. Um homem, uma mulher de Deus que é diferente, que realmente faz a diferença onde ele está. Nós temos falta disso, não há essa referência mais na sociedade, não há essa referência mais na igreja. Homem e mulher de Deus, referência de cristão, de homens que largam mão de tudo para viver o evangelho de Deus, mulheres que abandonam tudo para viver o evangelho de Deus. Sabe, irmãos, é um desafio para a igreja nesses últimos tempos. Se você fala que você vai colocar mais culto na igreja, os irmãos já torcem o nariz. Mais culto, pastor? Eu estava pensando em falar para o senhor diminuir. Vai aumentar? Meu Deus, mais culto ainda. E uns falam assim, e se você falar assim, mas meu irmão, nós precisamos buscar a Deus. Não, pastor, é que eu quero ter tempo para minha família. Não, tempo para a sua família não, é tempo Netflix, tempo para um monte de coisa. Porque tempo com família não é na frente da televisão. Se você quer ter tempo com a sua família, você tem que ter tempo com a sua família, estar com eles, e não sentado na frente da televisão. Ficar a noite inteira assistindo televisão é ter tempo com família? Ficar no celular é ter tempo com família? Não, não é ter tempo com família. Então muitos usam dessas desculpas. Ficar no Instagram é ter tempo com família? Não, meu irmão, não é ter tempo com família. Ter tempo com família é quando você senta com a sua família e joga um jogo com a sua família, brinca alguma coisa com a sua família, sai para caminhar com a sua família, sai para passear com a sua família, não sei, mas não é ficar em casa, cada um em um canto, assistindo alguma coisa. O filho trancado no quarto, o marido e a esposa na sala, cada um na frente da televisão. Isso não é tempo de qualidade com a família. Irmãos, preste atenção, querido. Cada vez mais eu vejo essa falta de referência de marido. Nós não temos mais a referência de marido. Nós também não temos mais referência de esposa. Nós não temos. Essa semana eu fui, sexta-feira, ontem, eu fui fazer a barba. E o rapaz que faz a barba, eu estou ali, dando uma trabalhada nele ali, fazendo um evangelismo com ele ali, né, e tal. E cada vez que eu sento, ele já vem com as perguntas dele, né, e tal, e não sei o quê. Eu conversando com ele, eu falei para ele, rapaz, acredite você, né, nós estamos tendo uma dificuldade enorme nos dias de hoje, por exemplo, das mulheres aceitarem o papel e o propósito que Deus tem para a vida delas, porque a sociedade vem cada vez mais levantando a mulher e querendo levar ela para um lugar que não é o lugar dela. E talvez vocês, irmãs, que estão me vendo aqui, possam já olhar para mim com 2 olhos desse tamanho assim, ó, querendo me comer vivo. E eu quero dizer para vocês que vocês são muito, mas muito importantes. Muito importantes. Aliás, vocês são essenciais. Porque o homem sem a mulher realmente não é difícil, é complicado. É mais simples, mas é complicado, né? Ao mesmo tempo é complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. O problema é que o feminismo, ele vem aí, ó, tomando uma proporção dentro da igreja que é absurda. E a mulher, ela já não quer mais ser a auxiliadora do seu marido. Agora ela quer ser o sacerdote da casa. E esse é um problema muito grave. E aí, para nós não entrarmos nesse assunto, para nós não entrarmos nesse debate, então nós passamos um pano e não falamos sobre isso. Porque aí nós não vamos incomodar as irmãs, ninguém vai embora da igreja, e nós conseguimos até trazer mais gente para dentro da igreja. Irmãs, olha,
Deus criou um papel para vocês, e o papel de vocês é essencial. Acredite no que eu estou dizendo. Ninguém, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ninguém tem maior e melhor capacidade para educar um filho do que a própria mãe. E infelizmente hoje, a maioria das mães estão terceirizando esse trabalho, colocando seus filhos em outros lugares, que não é os cuidados dela. Isso é sério. Muitos maridos não conseguem cumprir o seu papel de sacerdote na sua casa, que é ser um representante de Cristo dentro do seu próprio lar. Acabam abrindo mão da sua posição de sacerdote, e eu não estou falando de mandão de casa, eu não estou falando de querer ser o bambambam da casa, eu não estou falando disso, eu estou falando de um representante de Deus, e um sacerdote que é representante de Deus, ele não precisa de palavras para falar, ou para causar autoridade dentro da casa dele, só a vida dele é o suficiente, para a esposa se colocar debaixo dele e falar, eu sei que você é um homem de Deus, e eu te respeito como homem de Deus. Agora, muitos homens aqui, ou lá fora, ou em outros lugares, eles querem impor isso, mas, meu irmão, escute, não é impondo. E é isso que nós estamos tendo dificuldade, porque nós não temos mais referência de homem de Deus, de marido, de esposa. Os nossos jovens, eles não têm mais essas referências. Eles já entram num casamento, fazendo uma festa de casamento de 50, 70, 80, 100 mil reais. E aí automaticamente a esposa e o esposo têm que trabalhar, e tem que trabalhar mesmo, porque senão não paga o casamento, porque parcelou em 80 vezes, quando na verdade eles deveriam pensar diferente. Não, nós temos que fazer algo muito simples, porque nós vamos entrar no casamento agora, e nós precisamos cuidar um do outro. Mas quem é que vai abrir mão da sua carreira? Eu? Abrir mão da minha carreira? Não, eu não estou nem aí, eu quero viver o meu sonho. Então, entende, meu irmão, nós não temos mais essas referências. Quando você pega aquele pai, aquela mãe, aquela família padrão de antigamente, e nós fomos tão, envenenados, porque a verdade é essa, nós fomos envenenados, porque as coisas chegam, eu imagino assim, antigamente, e eu não estou, volto e repito aqui, não estou julgando, não estou condenando, não estou falando nada, mas difícil você encontrar hoje aquela mulher que gosta de deixar a sua casa limpa e organizada, e tem orgulho disso, porque ela está tão envenenada com tudo que ela vê na sociedade, nas redes sociais, em tudo, que ela já não valoriza mais o papel dela, cuidar de filho e cuidar de casa. Isso é papel que se faz. Então os maridos também estão tão envenenados, que não conseguem nem mais saber direito o papel deles. E é esse tipo de referência que nós temos hoje. E que tipo de marido nós estamos gerando como igreja? Que tipo de família nós estamos gerando como igreja? Não se há mais referência de pai e de mãe, como eu estava falando, não tem mais referência de um pai e de uma mãe. Não tem, meu irmão. Porque não se é mais pai e mãe, se terceiriza ser pai e mãe, para outros fazerem esse papel. Pastor, eu sei, é difícil, é que você não, talvez você não saiba, pastor, mas as coisas, eu sei, meu irmão, eu faço muitos aconselhamentos financeiros, eu estou bem envolvido, eu moro na cidade que você mora, mas eu e minha esposa nos deparamos com a mesma situação que um dia, talvez você esteja se deparando agora, ou ainda vai se deparar, que era essa, nós tínhamos um filho, e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos terceirizar ou nós vamos cuidar? E nós abrimos mão de uma vida talvez mais confortável, para podermos educar o nosso filho, para podermos ter o nosso filho mais perto de nós. E é isso que está difícil hoje, abrir mão de uma vida confortável. Nós não queremos de uma vida mais simples, talvez uma vida mais humilde, amém? E por isso nós acabamos terceirizando.
Mas irmão, talvez você não vai ver o problema agora. Você vai se deparar com um problema quando tiver 17, 18 anos ou um pouco mais. Aí você vai ver que a terceirização, ela foi um problema para você. Só que aí não tem mais o que fazer, meu irmão. Amém? Então, escute. Traga teu filho para a igreja. Envolva ele. Esteja com ele na casa de Deus. Mantenha-o na casa de Deus. Olha uma outra referência que tem faltado. Referência de funcionário. As pessoas hoje não têm mais uma referência de um bom funcionário. O que é um bom funcionário? Não se tem nem mão de obra para se trabalhar mais hoje em dia. Daqui a pouco nós vamos entrar num colapso, porque ninguém mais quer trabalhar. A verdade é essa. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas trabalhar ninguém quer, né? E aí nós estamos vendo, queridos, preste atenção. Os nossos garotos hoje, eles querem ser youtuber, porque ser youtuber dá dinheiro e não precisa. Olha que coisa boa, né? Não precisa trabalhar e dar dinheiro. E o que nós estamos fazendo como cristãos? O que é que nós estamos fazendo? E eu também não estou aqui julgando o youtuber, aquele que sonha ser youtuber. Eu tenho lá em casa que sonha em ser youtuber também. Ele também sonha, e eu brinco, eu falo, você sonha, né? Continua sonhando, você vai sonhar bastante. Não, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser youtuber. Uau, maravilhoso. Meu irmão, não tem patrão que elogia mais seus funcionários. E ele enche a boca e diz assim: esse aí é cristão. Que funcionário que eu tenho, meu Deus, como é exemplar, como faz 2 vezes mais do que eu peço. Não se deixa enganar, se envolver pelos outros. Você vai fazer, você é trouxa, está todo mundo sentado lá, e só você vai ficar fazendo, você é tonto. Aí vai todo mundo senta, vamos sentar também. Pega, bobo, todo mundo pega, mas foi dado ordem para pegar? Não, não foi dado, mas todo mundo pega, eu vou pegar também. Está errado, meu irmão. Se pega aquilo que é dado a você. Então são coisas que nós temos visto cada vez piorando. Também referências de patrão. O mundo não tem mais, né, a referência de um bom patrão, de um bom homem de Deus que cuida bem dos seus funcionários, que paga direito, que paga no dia, que paga certo, que valoriza seu funcionário, que honra seu funcionário. Muitos estão só preocupados em se dar bem em cima dos seus funcionários. Não se tem referência de empresário. O mundo aí fora não tem referência de empresário, porque os empresários aí fora são aqueles que são os espertões, sonegam imposto, fazem cambalacho, compram, dão bola, compra dos outros coisa roubada, mas isso é ganhar dinheiro. Pega a mercadoria desviada, carga roubada e vamos para frente, porque assim se ganha dinheiro. Honestamente, talvez você possa olhar para algumas pessoas aí fora e perguntar assim: ser empresário honesto no Brasil vai para frente? Todo mundo vai dizer, não vai para frente. Mas vai, meu irmão, eu conheço empresários que são honestos e vão para frente. E vão muito para frente, acredite você. A questão é que não se tem referência. E as referências que tem são as piores, amém? Referência de cidadão, de um cidadão que vive numa sociedade e se comporta de uma maneira educada, que faz de uma forma certa, correta e coerente. Irmãos, tem horas em que é impressionante. Às vezes você está andando atrás de um cristão. Pastor, mas como que você está andando atrás de um cristão? Você sabe que é cristão, porque ele tem lá um adesivo lá de que é crente. Ó, até adesivo de crente tem no carro. Aí o cara dá uma fechada nele. Adivinha o que ele faz com a mãozinha dele? Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aí você passa do lado e fala: paz, Senhor, irmão. Imagina, nossa. Tem pessoas que dizem assim: eu ir para a igreja? Eu ir para a igreja?
Eu vivo e convivo com maus exemplos de cristão. Para ir para a igreja, para ser assim, eu prefiro ficar em casa. Então, meu irmão, Jacó, ele pega algumas varas, e ele trabalha, ele investe tempo naquelas varas, e ele torna aquelas varas uma referência. E é isso que nesta noite eu quero dizer para você. Eu e você precisamos pegar pessoas e trabalharmos, investirmos tempo nelas, trabalharmos no caráter delas, na integridade delas, transformando elas em referências para a sociedade. Pessoas que vão estar num ambiente e os outros vão olhar e vão falar: meu Deus, o que foi que aconteceu com essa criatura? Porque não é possível. Dava balão em todo mundo e agora não dava balão em ninguém. Saía todo dia mais cedo, escondido, e agora sai mais tarde do que os outros. E ainda chama a atenção de quem está saindo sem passar o crachá, sei lá eu, chegando mais tarde do serviço. Chegou 10 minutos atrasado aí, cara. Antigamente ele chegava a 25. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós estamos diante desse desafio que eu mostrei para você agora. E eu e você não podemos parar e nos calar. Nós temos que nos levantar como igreja do Senhor aqui na terra e começarmos a fazer referência. Sabe, irmãos, nós temos que começar a nos posicionar, não passar os outros para trás, não enrolar ninguém, dar um bom testemunho, seja aonde for. Projeta para nós Mateus 28, 19 e 20. Esse é o nosso tema do mês. Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele fez isso. Jesus escolheu 12 varas e trabalhou e investiu tempo nessas 12 varas, transformando essas 12 varas em referências. Teve uma que entortou, mas tudo bem. Teve uma que entortou, mas fazia parte do propósito, amém? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é: vão e façam referências. Diga, vão e façam referências. Agora tem um detalhe aqui, irmão. Para eu fazer referência, eu preciso antes ser. Ninguém faz referência se não é referência. Eu só consigo gerar segundo a minha espécie. Labão gera Labão. Que tipo de referência você tem sido? Que tipo de homem ou mulher de Deus você tem sido? Você tem sido uma referência nessas áreas, por exemplo, que eu acabei de falar aqui agora? Você tem sido referência de funcionário para a hora que você for sentar com uma pessoa e ela dizer assim para você, às vezes eu me preocupo, irmãos? Às vezes a gente vai conversando com a pessoa, e eu já tive empresa, já fui chefe em empresa, e aí o cara fala uma determinada coisa, você fala, epa. Aí você fala, mas como é que vocês fazem isso aí, Você já entendeu o que está acontecendo, mas você vai começando a pescar até você chegar. Mas como é que vocês fazem isso aí? Não é, pastor, é que a gente, na inocência, você entendeu? Não é, pastor, é que a gente matou um negócio lá, e aí a gente pega e joga lá no meio do reciclável, lá não sei do que lá, e está tudo certo. Entendi. Nossa, que legal. Inteligente, hein? Aí eu viro e falo assim para ele, mas vocês falaram isso para o chefe de vocês? Não. Entendi. E vocês acham que isso é certo? Não. E vocês continuam fazendo? Sim. Então voltam lá agora. Chame o chefe, leve ele até lá e mostra para ele. Mas se nós fizermos isso, ele vai mandar a gente embora. É melhor ele mandar embora vocês falando a verdade, do que vocês serem mandados embora a hora que ele descobrir a mentira. Sabe, irmãos, nós precisamos gerar referências. Fazer discípulos é fazer referências. Nós tivemos uma referência, o nome dele é Jesus. Ele é a nossa referência. E ele esteve aqui, andou entre os homens e nos ensinou, e deixou a sua palavra como um modelo, como
um manual de vida para nós, e ali está, porque Ele é a palavra, Jesus é a palavra, e Ele ali está falando para mim e para você tudo o que nós precisamos para sermos uma referência. Sermos uma referência, amém? Então as ovelhas, quando elas olhavam para aquelas referências, elas davam cria conforme a referência. Então quando ele queria as ovelhas malhadas, salpicadas, ele colocava as varas perto do bebedouro, e quando elas iam tomar água, elas tinham aquelas referências, e aquelas referências levavam elas a cruzarem e a darem filhotes conforme a vara. E o que eu quero dizer para você com isso? Quando uma referência começa a andar perto de uma pessoa, ela vai mudando aquela pessoa, e vai levando aquela pessoa cada vez mais a se tornar mais parecida com ela. Isso tem um nome, o nome é discipulado. Você vai conversando, e você vai dialogando, e você vai trocando ideias. Uma hora você dá uma puxadinha aqui, uma hora você dá uma escovadinha ali, e vai corrigindo, e você vai levando aquela pessoa a se tornar uma referência. Mas como eu faço isso? Estando com ela perto de mim. Fazer discípulos é assim, é andar próximo, é estar lado a lado, é caminhar junto, querido, é convidar a pessoa para estar na sua casa. Eu quero que aquela pessoa veja o que é uma família, então eu convido ela para ir na minha casa. Agora, eu não posso convidar ela para ir na minha casa se a minha família vive, entendeu? É torto. Aí a pessoa não vai poder ir lá na minha casa, porque se ela for lá na minha casa, o que ela vai ver lá? Então, meu irmão, escute, eu preciso convidar as pessoas para irem até a minha casa, chamá-las, sente aqui, esteja aqui, para que elas estejam vendo como é o tratamento dentro daquela casa, como aquela família conduz, como aquela família lida com as coisas, os desafios do dia a dia. Compartilhe uma palavra, né? Traga para sua casa, sente, leia a Bíblia, faça uma oração, demonstre Cristo. Tem pessoas que às vezes vão na casa da gente e elas falam: meu Deus, aqui parece que tem Deus nessa casa, essa casa parece que tem Deus, tem paz aqui dentro. Sabe, querido, eu já visitei muitos lares ao longo da minha jornada como cristão, e acredite você ou não, todas as casas que eu fui orar para expulsar demônios, todas elas bagunçadas, desorganizadas, com tudo jogado, tudo sujo, desarrumado, virado ao avesso. Eu não estou falando de casa simples, porque eu já fui em casa com muito dinheiro, e eu já fui em casa muito simples, e ambas casas, quando eu fui para orar por libertação, tanto a simples como a sofisticada, da mesma forma. E quando você entra naquele lar e você vê a desordem do lar, você já sabe que tem uma desordem geral. Marido, esposa, pai, filho, mãe, filho, tudo, a casa está em desordem. Sabe, traga a pessoa para perto de você, para a sua casa, para que ela possa ver realmente o quanto é diferente a sua casa. E por que a sua casa é diferente? Porque nós servimos a Deus, porque nós somos cristãos. Essa é a diferença. Eu também quero ser cristão. Sabe, irmãos, Provérbios, ele diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mas o inverso também é verdadeiro. As boas companhias transformam os maus costumes. As boas referências transformam os maus costumes. Que tipo de referência nós temos sido como igreja? Que tipo de referência nós temos sido como cristãos? Eu não estou falando aqui dentro, meu irmão, e nem na hora que está tocando um louvor, na hora que está sendo pregada uma palavra, porque ser crente aqui dentro, na hora do culto, é muito fácil. Eu estou falando de ser crente daquela porta ali para fora. Eu já falei isso uma vez, né? Os assistentes, os diáconos de igrejas grandes, que ficam lá no estacionamento da igreja,
Eles sabem e veem os absurdos que acontecem no meio dos crentes, irmãos. Enquanto está aqui dentro da igreja, a paz do Senhor, e eu te amo, meu irmão, mas na hora de sair no estacionamento, esperar o irmão sair primeiro, você está maluco? Eu tenho pressa. E acha ruim que o irmão sai na frente ainda. Acha ruim que o irmão não separa uma vaga para ele, ou coisa do tipo. Sabe, irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Fazer discípulos não tem a ver com a igreja aqui dentro, tem a ver com a igreja lá fora. É no seu trabalho, é no bairro que você mora, é na empresa que você trabalha. É lá que nós fazemos discípulos. É lá, meu irmão. A minha vida ministerial no evangelho, de uma forma muito brutal, ela começou dentro da empresa, irmãos. Eu decidi fazer uma célula dentro da empresa, na sexta-feira, após o expediente de trabalho. Eu falei, já que nós vamos servir a Deus para ver se realmente o negócio vai estourar. Sexta-feira, depois das 16. Você já viu como é que é uma empresa sexta-feira às 16 horas da tarde? Ou melhor, você já viu como é uma empresa sexta-feira às 15h55 da tarde? Parece um bando de louco, girando em volta do relógio de ponto. Ninguém chega, todo mundo ali, ó. Eu falei, não, nós vamos fazer às 16, depois das 16. Lá no refeitório da empresa, está todo mundo convidado. Primeira reunião tinha 18 pessoas. 18 pessoas, e ali nós começamos a pregar o evangelho. Irmãos. E fomos. E eu tive tanta dificuldade. Por que eu tinha dificuldade? Porque de sexta-feira, depois do expediente, eu falava que nós precisamos amar uns aos outros. Segunda-feira, 9 horas da manhã, o irmãozinho fazendo as coisas erradas lá na máquina. Eu chegava lá e rau! Ele virava para mim e falava assim para mim: mas nós não temos que amar um ao outro? Isso, nós temos que amar um ao outro, mas também nós temos que ensinar um ao outro. E eu estou aqui para te ensinar, campeão. Quanta dificuldade eu tive, irmãos, porque era assim. Jesus é amor, então agora pode ser tudo tranquilo, na paz, né? E eu falava, não, querido, nós temos que dar um bom testemunho aqui dentro como cristãos, e nós temos que trabalhar, e muito, para mostrar que o evangelho tem feito a diferença aqui de sexta-feira à tarde, depois do expediente aqui dentro desse lugar. E quantas famílias, quantas pessoas, quantas vidas foram sendo transformadas. Sabe, irmãos, e eu não estou dizendo isso porque eu quero me promover, não, eu estou dizendo isso para você, porque você pode ser uma referência. Aliás, você é uma referência. Aliás, Cristo te fez uma referência para que você possa ir e fazer outras referências. Você está aqui hoje na casa de Deus para ser essa referência na vida do seu vizinho. Na vida do seu vizinho. O que o seu vizinho conhece sobre você? Se eu fosse perguntar para o seu vizinho quem é você, o que ele diria? Fulano, misericórdia, você está maluco, pai. De vez em quando dá uns berros aí, cara, dá uns xingos aí. Eu nem sabia que era crente, é crente? É, meu Deus. Entende, meu irmão? Fazer discípulos é isso. Eu e você precisamos fazermos discípulos, sendo referência na vida dessas pessoas. Seja uma referência, meu irmão. Faça o que Jacó fez. Chame para perto de você o seu vizinho, sei lá, um colega de trabalho. Comece a sentar com ele, comece a conversar com ele sobre a palavra de Deus. Sabe, irmãos, as pessoas estão curiosas sobre a palavra de Deus. Esse rapaz que eu faço a barba, toda vez que eu sento na cadeira, ele vem com perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você pensa sobre isso? E aí ele está querendo, né? E eu acho muito legal, porque ele falou para mim, vou te contar uma coisa, não fica chateado comigo. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu fui em 2 igrejas já. Eu falei, sério? Ele falou, eu fui aqui. Ele mora lá no Boa Esperança, no Santa Fé. Ele falou, eu fui na Cristo Salve. Eu falei, você foi na Cristo Salve e não foi na nossa igreja? Também não vou vir fazer minha barba aqui, né? Acabou, meu amigo.
nosso relacionamento. Eu falei, você foi lá? Ele falou, eu fui. O que você acha? Eu falei, eu acho uma igreja maravilhosa, tremenda. Eu vim de lá, fui criado lá, minha formação, boa parte da minha formação vem de lá, e é uma igreja séria, são homens de Deus que estão ali, você está num bom lugar. Aí eu fui agora, aí ele falou para mim, eu fui visitar uma outra igreja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, aonde você foi? Ele falou, eu fui lá na Sal e Luz, né? Eu falei, amém, eu não conheço a Sal e Luz, eu não posso dizer nada sobre ela, não conheço o ministério em si. Eu falei, mas você quase chegou na comunidade cristã Primeira Aliança, já está no semáforo, mais um pouquinho você chega lá, né? Mas eu falei para ele, independente, cara, só de ouvir você dizendo que você já foi visitar 2 igrejas, depois que nós começamos a conversar sobre a palavra, sobre o evangelho, já alegra o meu coração. Sabe, irmãos, não importa, querido, nós temos que formar referências, para onde elas vão depois, não tem problema, se elas estiverem na igreja, sendo referências, é o que importa. Gere referência. Sabe, irmãos, nós precisamos de homens de caráter, mulheres de caráter. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma postura reta, um senso moral e de justiça, que é o que tem faltado na nossa sociedade, que não se curvam, que não se dobram, que não se envolvem com as coisas erradas desse mundo, que tem um posicionamento que ainda que perca, ele não vai deixar de fazer o papel dele. Eu errei, ninguém viu, mas eu vi e Deus viu, e eu tenho que fazer a minha parte, então eu vou voltar lá e vou fazer o que tem que ser feito, mas ninguém viu, mas Deus viu e eu também vi, e eu quero voltar lá e eu quero resolver essa situação. É isso que tem faltado, meu irmão, é isso que tem faltado. Seja referência para a nossa sociedade, como igreja, se posicione. Cada dia vai ficar mais difícil para mim e para você se posicionar, cada dia mais os labãos estão se levantando e estão vindo, e cada dia menos você vai ver Jacó pastoreando, cada dia menos, meu irmão. Pastor, vamos fazer uma festa? Eu acho melhor nós orarmos. Essa igreja não está com nada não. Não, querido, vamos orar, vamos fazer uma vigília. Só pensa em orar. Eu gosto do Silvio, a gente dava muita risada com o Silvio. O Silvio é uma figura, cara. A gente falava para ele, vamos orar, ele fazia assim, só fala em orar, cara. Toda hora que está perto desses caras, os caras só querem orar. Não dá para ficar tranquilo, não. Vamos orar de novo. Vamos orar de novo. Quando ele começou a caminhar com a gente lá atrás, né? Lá, vai de novo orar, de novo tem que orar, vamos orar. O que um crente faz, irmão? É estranho, né? Um crente achar que não é legal orar. Então nós precisamos ser referência. Feche os teus olhos. Eu quero ler um último texto, mas eu queria que você tivesse com os teus olhos fechados. Ele está lá em Tito, capítulo 2, versículo 7. Não se preocupe, ouça o que eu vou ler. Tito 2, 7 e 8. Ele diz assim, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Em tudo que nós sejamos um exemplo, em tudo que eu e você sejamos um exemplo, seja um exemplo na sua casa, seja um exemplo para os seus pais, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para os teus irmãos, para os teus primos, seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo na empresa que você trabalha, que nesse lugar ninguém tenha nada para falar de você, que ninguém tenha nada para te acusar, para te julgar, nada, que em todo tempo você seja limpo e transparente. Pai, nesta noite eu coloco diante do Senhor
cada um de nós aqui, Pai. Senhor, nos ajude, Pai. O desafio que nós temos é tão grande, Pai, porque cada dia mais esse rebanho de Labão tem crescido, e cada dia mais o rebanho de Jacó tem diminuído, Pai. Mas, Senhor, nesta noite nos incomoda através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos nos levantar e nos posicionar como luzeiros nessa terra, que nós possamos ser referência para essa sociedade, Pai, como igreja do Senhor. Pai, eu oro nesta noite em nome de Jesus, para que quando pessoas falarem de comunidade cristã, Primeira Aliança, elas falem bem, Pai, elas tenham boas referências, que elas falem desta igreja, não pelo nome dessa igreja, mas pelas pessoas que congregam nesta igreja, pelas atitudes, Pai, de pessoas que congregam nesta igreja, que pessoas entrem por aquela porta, porque convivem com cristãos de verdade, com homens e mulheres de Deus, e isso chamou a atenção delas, justos, íntegros. Senhor, levanta, meu Deus, cada um de nós para vivermos isso nessa sociedade. Não nos deixe nos conformarmos, Pai, com tudo que nós temos visto e vivido. Senhor, nesta noite, levanta referências neste lugar. Levanta referências neste lugar. Leva-nos nesta noite a lembrarmos de pessoas. Leva-nos nesta noite a lembrarmos de amigos, irmãos, irmãs, pessoas que estão precisando hoje de uma referência, para que nós possamos ir até lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos incomodar das atitudes e da postura que nós temos tido, Pai. Aqueles que têm tido uma postura errada, aqueles que não têm sido exemplo, aqueles que carregam com eles pessoas que estão maldizendo sobre a vida deles, Pai. Que nesta noite o Senhor traga a memória, para que haja mudança e transformação, Pai, e eles venham se tornar uma referência sobre essa terra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Leva-nos, Pai, leva-nos a irmos e fazermos referência em todas as nações, Pai, em o nome de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados,